Beleza, galera? Eu vou passar agora a palavra. Vou chamar aqui a minha parceira Marina Pereira. Ela vai tocar a conversa agora com a Andrea. Deixa eu adicionar a Marina aqui rapidinho. Fala aí, Mari. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, querido. Tudo Beleza, bem? Bela mesa, belo papo, estava acompanhando aqui, muito bom. Valeu, Júlio. show de bola, Mari. A gente agradece novamente a sua participação e eu vou adicionar aqui a Andrea. E, bom, boa sorte no papo aí. A gente vai estar aqui nos bastidores, aqui internamente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar no privado aqui, tá bom? Beleza, Beleza. vamos lá. Andréia. Oi, querida. Vamos começar então, abrindo essa roda. Quero dar boa tarde a todo mundo que está acompanhando as atividades do festival Tu Tá Lendo o Quê? Eu sou Marina Pereira, sou produtora cultural, entusiasta e parceira de movimentos coletivos como esse, do Selo Criativo. O festival acontece através do fomento promovido pela Prefeitura de Santos e da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, com o Prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha. Bora papear, então, com a nossa convidada, a partir de uma pergunta, né, que é o tema dessa conversa: por que literatura afro-brasileira? Andréia Kelly Marques é mestre em História pela Unifesp de Guarulhos, licenciada em Letras e especialista em Língua Portuguesa pela Unesp, Assis, professora da Rede Pública de Ensino e da Educafro, escritora, pesquisadora de História e Cultura Afro-Brasileira. Bem-vinda, Andréia. Eu passo a você a palavra para se apresentar e contribuir, né, com uma das formas de responder por que a importância da literatura afro-brasileira. Obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite, Marcos, Felipe, por esse convite, uma oportunidade muito maravilhosa poder falar sobre literatura e poder apresentar alguns escritores, né? Estou muito feliz também de poder conhecer você, Marina, não conhecia, e fico feliz, né, com essa oportunidade. Antes de eu começar a falar, né, eu sou professora e você sabe, professora quer organizar tudo, né? A gente tem meio um negócio de controle. Assim, eu queria perguntar, né, porque por Marcos e para o Felipe, que estão aqui nos ajudando, se tem como eu projetar os textos que eu vou ler para as pessoas, porque, enfim, ficaria mais fácil. Se não tem, eu toco em frente. Mas antes de eu começar a falar, se eles puderem depois responder, só para me organizar na minha fala. Se não puder projetar, não tem problema. Porque é muito legal as pessoas poderem ler, né, os textos. Porque... O Marcos está verificando essa possibilidade e a gente vai informando você, tá bom? Tá certo. Então, eu acho importante, assim, a gente... quando fala assim, por que ler literatura, né? Quando eu fui convidada, eu pensei, é importante a gente entender os motivos da leitura. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa perceber quando a gente fala de literatura afro-brasileira é que ela faz parte da literatura brasileira. E a primeira, que é muito fácil as pessoas questionarem assim, mas por que literatura afro-brasileira? Se não pode ser literatura brasileira? Tem um motivo para ser literatura afro-brasileira? Tem. Quem nos antecedeu foi o Júlio, um escritor da literatura afro-brasileira, e como ele apresentou, existe uma, né, a respeito das obras dele, do livro dele, existe uma série de características dessa literatura afro-brasileira. Então, eu acho muito importante, legal que deu certo. Eu acho muito importante a gente entender isso, entender que a literatura afro-brasileira, ela advém de um pensamento, de um posicionamento do negro na sociedade brasileira. E na sociedade, vamos dizer assim, a gente vai ter isso também na literatura norte-americana, na literatura caribenha e a literatura africana, por que não? Mas aí é um outro universo, porque não é diaspórico, mas o que a gente pode dizer dentro do que a gente chama de diáspora africana, principalmente dos negros e negras que estão aqui no continente americano,
A gente tem uma série de temas, inquietações, que são característicos da nossa vida, que a gente tem aqui. E, Marina, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Para perguntar. Claro, Então, assim, o que a gente tem que entender? Por que ler literatura afro-brasileira? Porque é a literatura afro-brasileira que vai apresentar para o público esse eu afro-brasileiro. Então, eu escolhi, né, na minha apresentação, a fotografia de um filme, que é uma cena do filme Uma Lição de Vida, que conta a história de um senhor queniano que ele lutou na guerra, ajudou a fazer a libertação do país dele, e ele não teve tempo para aprender a ler. E aí, depois, lá com seus 80 anos, ele vai entrar numa escola junto com outras crianças, é um filme bem famoso, e começa a ler. Porque é isso, eu acho que ler literatura brasileira, pensar na literatura brasileira é também pensar no acesso que o povo negro tem à literatura e à leitura. Infelizmente, a gente tem uma sociedade em que muitas pessoas não têm acesso à leitura, à tecnologia da leitura, e quando tem, muitas vezes não tem condições de interpretar um texto. E um dos motivos da gente muitas vezes não se interessar pela leitura é não se reconhecer nela. Mas a gente precisa saber que qualquer tempo a gente pode começar a ler a literatura. E a literatura afro-brasileira, né, principalmente. Então, por que ler a literatura afro-brasileira? E se vocês puderem passar, acho que a primeira coisa é entender que a literatura afro-brasileira, ela faz parte da nossa literatura brasileira de um modo geral, porém com algumas características próprias. E aí o professor Eduardo de Assis Duarte, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele, junto com outros pesquisadores, cunhou uma série de critérios, são poucos, que ajuda a gente a entender e identificar a literatura afro-brasileira. Então, se eu pegar um livro, tem um negro protagonista, é literatura afro-brasileira? Não, não é. Ter um negro protagonista ou negro como tema não é um requisito. Então, muitas vezes a gente pensa assim, olha, a novela da Globo colocou um negro, esse filme tem um negro como um personagem principal. Esse quadrinho, o Pantera Negra, não é? É o personagem principal. Essas obras, né, por mais que o negro seja protagonista, elas não vão fazer parte do que a gente chama literatura afro-brasileira ou afro-americana. Existem uma série de critérios que a gente tem que pensar. Esses critérios, então, foram teorizados a partir da própria escrita dos escritores e escritoras negros e negras, e também com a contribuição desses escritores, mas é importante pensar que aqui eu estou falando através da teorização sobre o que o escritor vai escrever. Então, o professor ele coloca algumas características. A primeira é o tema, depois a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público. Então, para a gente reconhecer o que é uma literatura brasileira, o negro ele vai ser o tema. Então, o negro vai ser o tema de alguma forma. Isso quer dizer que não pode ter branco? Lógico, obviamente que pode, mas o negro vai ser o tema. Outro ponto é a autoria. Então, os escritores vão se autoclassificar como negros e negras, porque é o critério que a gente usa no Brasil. Então, a autoria é importantíssima. Então, uma pessoa branca, uma pessoa de origem oriental, não vai fazer literatura afro-brasileira, por mais que ela adote toda uma estética afro-brasileira. Ela vai fazer uma literatura, pode ter um personagem negro ou negra representada de uma forma maravilhosa, isso não vai influenciar na qualidade da literatura, mas sim na definição da gente encaixar ou não aquela obra em literatura afro-brasileira. Então, o negro precisa escrever. Então, outro é o ponto de vista, que é a visão oposta ao branco. Então, quando esse professor, pesquisador, criou e elencou essas características, outra coisa que ele observou nos escritores afro-brasileiros é que ele tem uma visão que se contrapõe à visão do branco. Então, isso é muito importante, porque a literatura afro-brasileira, ela não vai nos apresentar o mundo eurocêntrico, ela vai nos apresentar um mundo centrado no afro-brasileiro.
E a linguagem é importantíssima também. A gente vai ver elementos de estilos, referências, metáforas que vão construir algumas marcas, que depois na leitura dos textos eu vou apontando quais são essas marcas da linguagem que vão também caracterizar a literatura afro-brasileira. E por último, público. O escritor afro-brasileiro, ele é muito engajado em divulgar a obra dele entre os afro-brasileiros leitores. Então, isso é outra característica da literatura afro-brasileira. Ele não é aquele escritora, que publica o livro, lança e fica esperando alguma coisa acontecer. Ele vai estar nos saraus, ele vai estar nos eventos, ele vai estar no meio da militância para divulgar a obra dele por uma questão política e também por uma questão de necessidade, porque o escritor afro-brasileiro, até hoje, não é aquele escritor que é bem aceito nos grandes círculos literários. Então, eu acho importante. Pode passar. Se quiser fazer alguma pergunta, intervenção, comentário, discordância, tá bom? Vou ouvindo, e aí quando eu tiver alguma coisa, eu peço licença e interfiro, pode ser? Pode ser. Então, aqui eu tenho o primeiro texto, né, que eu coloquei. Peraí. Eu não sei, só me ajuda aqui, Marina. Eu que compartilho ou não sei aqui. Peraí. Eu acho que você tem um share aí embaixo ao lado direito das configurações de câmera e microfone. Eu acho que você consegue compartilhar. É isso mesmo, produção? Consegue? Vamos dar uma... Isso mesmo. Tem, na parte de baixo, tem um microfoninho, o stop cam e as configurações de câmera e microfone. Aí tem um monitor com mais, tá vendo? Ali você consegue compartilhar. Tá. Vamos lá, vamos ver se eu acerto, hein? Tá. Deixa eu ver, tô tentando aqui. Vou conseguir. Aí você vai escolher a fonte de mídia, né? Se é uma tela separada, se é janela. Vamos ver se sobe. Será que tem que parar? Foi, agora vai entrar. Foi? Entrou? Foi? Tá o mesmo slide, é isso? É esse mesmo? Isso. Esse aqui. Tá, isso mesmo. Vamos lá. Então, aqui eu vou ler para vocês que é uma outra característica que a gente tem na literatura afro-brasileira, que é esse diálogo com a literatura canônica. Então, o que a gente chama de literatura canônica? A literatura canônica vai ser aquela literatura consolidada. Então, quando a gente vai na escola e estuda José de Alencar, Clarice Lispector, Guimarães Rosas, todos esses escritores que já são muito conhecidos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Machado de Assis, todos esses escritores reconhecidos, a gente chama de escritores que fazem parte do cânone literário. E uma das coisas que a literatura afro-brasileira faz é fazer essa provocação com os escritores desse cânone, se opondo em temas e características. Então, aqui tem um texto que eu vou colocar, que é uma atividade, assim, eu sou professora e é uma atividade muito legal, por exemplo, para vocês fazerem com os alunos, se tem algum professor. Aqui tem 2 textos, Irene no Céu e O que não dizia o poeminha do Manuel. Irene no Céu é um poema muito famoso do Manuel Bandeira, que diz assim: Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão, entra, Irene. Você não precisa pedir licença. E você lê esse texto e pede para os alunos. É uma amiga, Cristiane Santana, que me sugeriu essa atividade, e aí eu sempre repito. Pede para os alunos desenharem essa Irene. E o que sai dessa Irene? Sai uma mulher negra, gorda, de avental, com cara de boazinha, porque aqui a gente tem representação daquela mulher negra empregada doméstica que ficou a vida inteira cuidando da família dos patrões e nunca teve uma vida.
Aqui nesse poema, a gente percebe que ele tem um carinho muito grande pela Irene e tal, mas a gente vê aqui uma série de estereótipos quando a gente vai pensar a mulher negra trabalhadora doméstica. E aí o Márcio Barbosa, que é um dos fundadores e escritores importantes do Cadernos Negros, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, o que são os Cadernos Negros, ele escreve esse poema, o que não dizia o poeminha do Manuel. Irene preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo céu, imagine Irene à porta, pela entrada de serviço de São Pedro de Edenriste. Pro inferno seu racismo a corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então aqui a gente vê outra Irene. Aí eu peço para os meus alunos desenharem essa Irene. A Irene é forte, musculosa, ela é corajosa, ela é quase uma super-heroína. Então, a importância da gente levar textos em que o negro é representado de uma forma humanizada e positiva. Aqui a Irene não é nenhuma santa no poema do Márcio Barbosa, mas ela apresenta uma personalidade. Quando a Irene no céu, a gente já imagina uma senhora submissa, e isso está no imaginário. Então, sem muito pensar, os alunos absorvem isso. Por isso a importância da gente levar esses textos. Então, uma característica muito... Pode falar, Marina. Não, é só comentando também, né, essas suas primeiras elaborações, assim, que acho que eu sempre fico pensando que quando a gente está, uma coisa que o Júlio também trouxe, né, na fala dele, esse propósito, né, inicial, quando a gente se reconhece dentro desse processo político, do que é ser negro no Brasil, e aí acho que tem muito a ver com a cosmogonia africana, que a gente carrega no candomblé, na Umbanda, que é o fundamento, né? Quando a gente joga o fundamento, esse senso de propósito automaticamente ele surge, né? Então, essa crítica, esse pensamento crítico sobre o que atravessa a gente, o que representa, né? Esses dois textos dentro do nosso processo de exclusão racial eu fico emocionada, assim, porque eu fico imaginando qual que é a potência disso dentro de uma sala de aula, sabe? O que significa ter contato com isso e, a partir disso, entender o nosso propósito, né? Dentro desse processo de o que é ser um negro brasileiro. Então, mais agradecendo e dizendo que estou elaborando também coisas aqui. E é muito louco, porque quando eu pensei, como que eu vou levar? Eu posso ficar aqui falando sobre, mas o que é melhor do que ler os textos, né? Então, eu sei que não é a melhor forma, mas eu acho que é uma reverência e homenagem a esses escritores que me transformaram tanto. Eu sou uma pessoa negra que eu me considero muito privilegiada, porque eu tive contato, não na educação básica, mas eu conheci a literatura afro-brasileira num congresso que teve em 2003 na USP, um encontro de escritores africanos e afro-brasileiros, e de literatura africana e afro-brasileira. E aí eu falei, gente, que coisa louca! E aí, nesse congresso, teve uma mesa, e aí, de repente, levanta uma mulher negra maravilhosa, começou a falar, e eu não sabia o que fazer, era a Conceição Evaristo, e eu me apaixonei por aquela mulher. E eu peguei e falei assim, gente, como eu não tinha, como que isso não estava na minha vida até hoje? E aquilo mexeu comigo profundamente. Então, a gente ter contato com essa literatura é ter contato com a gente mesmo, de uma forma que só a arte faz, né? Que só a arte faz. A gente pode ficar falando sobre ser negro, mas a arte tem uma capacidade de nos reconstruir que a gente nem sabe onde é que acontece isso. E aí a gente tem o Kuti, que é outro poeta, e aí uma característica importante da literatura afro-brasileira e da literatura negra e africana, de um modo geral, é a ressignificação da palavra negro, pensando que, historicamente, o negro, a partir, né, do racismo, sobretudo do racismo pseudocientífico do século XIX,
essa palavra vai ser sempre associada com o ruim, com aquilo que é, né, vamos supor, aquilo que é inferior, né, a inferiorização do negro a partir dessas teorias racistas, pseudo-racistas do século, pseudocientíficas do século XIX. E aí uma missão da literatura afro-brasileira é ressignificar essa palavra. E aí ele tem esse poema que chama A Palavra Negro. A palavra negro tem sua história e segredos, veias do São Francisco, prantos do Amazonas e um mistério atlântico. A palavra negro tem grito de estrelas ao longe, som sob as retinas de tambores que embalam as meninas dos olhos. A palavra negro tem chaga, tem chega, tem ondas fortes e suaves nas praias do apego, nas praias do aconchego. A palavra negro, que muitos não gostam, tem gosto de sol que nasce. A palavra negro tem sua história e segredo, sagrado desejo dos doces voos da vida, o trágico entrelaçado e a mágica da alegria. A palavra negro tem sua história e segredo e a cura do medo do nosso país. A palavra negro tem sumo, tem solo, a raiz. Então aqui ele vai, a palavra negro aqui é o segredo do nosso país. Então ele vai coloca esse tema, né? O negro, pensar a palavra negro. E quando ele fala a palavra negro, não é só a pessoa, é tudo que envolve a história das pessoas negras nesse país. E aí o Kuti também é um fundador dos Cadernos Negros. Eu aproveito esse momento de comentar a poesia dele para falar que os Cadernos Negros são uma coletânea apenas de escritores negros há mais de 40 anos, e todo ano tem ou conto ou poesia. Então, se você quiser conhecer literatura afro-brasileira, conhecer os escritores negros, entender um panorama, leia Cadernos Negros. E é muito... Outra coisa que eu acho importante falar, que a literatura negra, a gente tem Cadernos Negros. E hoje, antes, as pessoas, os escritores, os teóricos, falavam literatura negra. E hoje, por que literatura afro-brasileira? Tem um detalhe que é o seguinte, na hora de colocar os livros na biblioteca das universidades, as bibliotecas municipais, a literatura negra era colocada junto com literatura de terror, porque a palavra negro era associado a terror. Ah, negro é terror. Então, eles tiveram que mudar Cadernos Negros, literatura afro-brasileira, 2 pontos, por exemplo, para o afro-brasileiro, para ir junto com poesia ou com literatura brasileira. Na universidade que eu estudava, na Unesp, tinha alguns cadernos negros. E ninguém achava, eu não achava. Por quê? Porque estava junto com literatura de terror. Então, olha a importância da gente ressignificar esta palavra. Então, assim, não é pouco, né? A gente, às vezes, vive uma sociedade que acha, o que é? Não é pouco. Outra característica da literatura afro-brasileira é a relação com as religiões de matrizes africanas, a filosofia africana, o que a gente tem, né, de importante e formador da nossa cultura afro-brasileira. Então, muito comum o uso de palavras, referenciar os orixás, os deuses africanos. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que a literatura africana, junto com a música também, vai ser muito responsável. A literatura afro-brasileira, junto com a música, né? Os sambas, os compositores e cantores afro-brasileiros são responsáveis por fazer essa cultura de origem africana começar a circular por outras classes sociais e ser vista da forma digna como ela é, porque não é uma fala da demonização dessa religião. Então, a gente tem, por exemplo, o poema da Esmeralda Ribeiro, que também é uma das diretoras do Cadernos Negros, que chama-se Saluba. Divina Mãe, leva para o lago segredos e encantos das avenidas, na brincadeira violenta da rua. O enredo termina em nó atado, nem minha, nem tuas sitiadas crianças. Ancestral Mãe, revela para o mundo por que há presentes letais,
cola, crack, outros tantos mais ofertados para aqueles que de tez escura, cuja figura é contornada pela lâmina afiada do desprezo. Afetuosa mãe, cuida desses filhos que não são seus. Agora, grandiosa mãe, só você zela em cerimônia secreta corpos esquecidos que repousam na fria cama do asfalto. E aqui ela vai fazer, né, uma referência a Nanã, e essa mãe que acolhe aqueles filhos que ninguém quer, a Nanã que vai acolher. E aí ela faz um poema prece para essa, né, em homenagem, uma prece pedindo para a Nanã cuidar das nossas crianças que são abandonadas. Então, esse é um outro ponto muito importante, que é a relação com as religiões de matrizes africanas. Aqui... Andréia, deixa eu Pode te falar. interromper mais um pouquinho. Sempre esse processo do racismo, né, no Brasil, mas, enfim, representando, né, o que a gente vive na pele, é tão forte que sempre se teve a impressão, ou sempre se vendeu essa ideia de que a nossa história é totalmente oral e que a gente não tem essa tecnologia da escrita, da literatura desenvolvida. E aí eu fico pensando assim, no primeiro romance escrito por uma mulher negra de 1860, Maria Firmina dos Reis, chamado Úrsula, né? Que assim, é de desconhecimento de muita gente, né? Porque a gente tem isso muito construído mesmo nesse imaginário racista de que a gente não tem isso desenvolvido. E aí você traz assim referências, por exemplo, como Cadernos Negros, que tem, né, há 40 anos produzindo. A gente tem Conceição Evaristo. Ontem eu estava vendo uma reportagem na revista Piauí, que é uma tradução de cartas da Linoca Souza, que é uma ilustradora, enfim, e onde ela traduz cartas nunca enviadas de uma escritora franco-martinicana, a brasileira Carolina Maria de Jesus, porque ela viu numa revista na França, enfim, os livros, né, os textos produzidos pela Carolina Maria de Jesus, e se identificou pela história de vida dela e começou a produzir cartas. Então, a Linoca, essa semana, acho que foi agora em fevereiro mesmo, ela traduziu essas cartas. Então, olha o poder que a gente tem, né? Olha como isso está construído com força mesmo dentro desse lugar de produção mesmo literária, e que muitas vezes não é reconhecido. E assim, essa ideia de que a gente... Assim, primeiro é importante, né? Você falou da questão da oralidade. Existe essa ideia de que os negros não desenvolveram a escrita. É importante a gente entender o que é a oralidade. Muitas sociedades africanas conheciam a escrita, mas a oralidade não é só uma forma de transmissão de conhecimento. A oralidade é constitutiva das sociedades africanas. Tem um texto de um historiador africano, o historiador chama Boubacar Barry. É um texto que está na História Geral da África, em que ele vai falar das sociedades da região do Senegal e da oralidade. E nesse texto ele vai explicar para a gente que a escrita, por exemplo, naquela sociedade estava presente antes do colonialismo, porque eles usavam os alfabetos árabes para escrever nas línguas daquela região. Só que a oralidade era uma forma de estruturar a sociedade. Então, é uma escolha, não é uma falta do desconhecimento. Eu faço parte de uma sociedade em que a transmissão do conhecimento ela é feita através da oralidade por ela conferir várias legitimidades. Então, é importante a gente entender que não é, eu não conhecia. Não é, conhecia. Fora que a gente tem várias formas de escrita, que aqui não é o nosso assunto, mas para entender que a oralidade não é só o contar, uma pessoa mais velha contando história para criancinha. Não é só isso. A oralidade é a forma como, por exemplo,
a gente tem de se fazer a realidade. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente tem em qualquer cultura afro-brasileira a fala para você chamar e conversar com uma entidade ou com um orixá, você está fazendo as coisas acontecerem. Então, a oralidade é uma forma de estruturar a sociedade, não apenas de transmitir o conhecimento, que é importante. Mas, além disso, a gente escreve no alfabeto, né? Nesse alfabeto que nos foi imposto, mas que a gente se apropriou e usa há muito tempo. Você citou a Maria Firmina dos Reis, mas a gente tem Domingos Caldas Barbosa, que é um poeta também, anterior a Maria Firmina dos Reis, e a gente tem, aí no século XIX, a gente tem Machado de Assis, Lima Barreto, Cruz e Souza, um dos primeiros editores de livros no Brasil, que tinha uma editora de muito sucesso no Brasil, eu esqueci o nome, mas ele editava livro do Machado de Assis, ele era um homem negro, ele tinha uma editora e ele editava. Então, essa ideia de que é uma novidade no nosso universo, né, como é muito tido na mídia, olha agora, os escritores negros, não. Eu não trouxe nenhum jovem justamente para a gente ter essa noção histórica, quer dizer, eu trouxe, na verdade, mas assim, para a gente perceber que a gente vem de algum lugar. Aqui eu tenho um texto, né? Eu coloquei um texto da Conceição Evaristo e eu não vou lê-lo, embora ele seja curto, é um conto, eu vou contar. Eu vou contar por quê? Porque eu quero contar o texto, mas eu quero contar uma aula que eu dei, né, nesse ensino remoto a partir desse texto. Esse texto chama Teia de Aranhas e conta a história de uma família liderada por uma mulher. Ela é mãe solo e ela e os filhos não tinha cama para todo mundo. E aí não tinha cama para todo mundo e tinha o menorzinho. E aí quem chegava primeiro é que dormia na cama. Mas o menorzinho chorava. E aí ele chorava. E aí o irmão mais velho pensava, vou dar um lugar para ele. E aí esse irmão ficava dormindo no cantinho. E essas teias, né, de aranha, na verdade, são as ideias dele, porque ele não podendo dormir numa cama, não impedia ele de sonhar, de imaginar, de pensar num futuro legal para ele e para os seus irmãos. Ela escreve muito melhor do que eu conto, né? Então é uma sugestão para a gente ler os escritores negros, mas aí eu pedi para os meus alunos no ano passado, né? E esse ano o outro grupo vai ler de novo esse texto. E eu pedi para os alunos, assim, fazerem relatos, né? Olha, se você tivesse um irmão mais novo e ele precisasse muito da sua ajuda, o que você falaria para esse irmão mais novo que, né, quer dormir numa rede e não tem rede? E eles cada coisa maravilhosa que os meus alunos escreveram. Então, a importância de nós, professores, conhecermos e levarmos, porque eles ficaram extremamente tocados por esse texto. Eles viram, porque nesse momento que nós estamos passando, eu trabalho no morro, em que não há comida para todo mundo, não há roupa para todo mundo, não tem celular para todo mundo estudar. O mais novo, muitas vezes, é o que está perdendo. Então, eu trabalhei muito esse tema com os meus alunos, a questão da gente dividir, da gente se entender nesse momento de privação e da gente se conectar com quem está dentro da nossa casa, né? E foi muito interessante. Então, eu sou uma professora que eu levo isso para os meus alunos, levo esse texto para os meus alunos e percebo como esses textos, eles transformam a sala de aula num lugar de acolhimento, porque eles vão se reconhecendo. E nesse texto, a gente não tem o tema do racismo, porque é muito estereótipo. Vou falar do negro, tem que falar de racismo. Não, a gente fala de tudo. De tudo. Então, esse texto fala da privação, fala da mãe que precisa trabalhar e ela faz de tudo para dar tudo para todos, mas às vezes não vai dar. Então, acho muito importante a gente ter essa ideia na mente, né? E aí, enfim, eu tenho um poema da Conceição Evaristo, que chama Vozes Mulheres, e isso é uma outra característica que a gente vai ter na literatura afro-brasileira,
que é a relação com a ancestralidade. Então, os escritores afro-brasileiros e a nossa cultura é uma cultura que reverencia os mais velhos. E a Conceição Evaristo tem nesse texto, né, que vai falar das vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos em rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir ressonância, o eco da vida liberdade. Então, aqui ela mostra, né, essa ideia da oralidade, porque são vozes mulheres, e ela pega essa mulher, né, que foi trazida da África e estava na senzala, e essa voz foi passando, e e a filha recolhe todas essas vozes. E é um pouco que a gente vai vivendo, né? A gente sente, por isso que às vezes nós negros muitas vezes somos tão jovens e a gente tem um peso tão grande, porque a gente recolhe em si uma série de dores que não são só nossas. Mas a importância da gente sempre olhar para frente, da gente olhar para trás e seguir, e construir, e apontar novos caminhos, mas saber que a gente não é novo. Não é novidade. A consciência de que a gente não é novidade faz a gente ter humildade para a gente conseguir construir, olhar os mais novos com respeito, os mais velhos com a reverência devida e fazer a nossa história. Então, eu acho muito importante que a literatura afro-brasileira, ela nos ensina, ela nos coloca num lugar que as pessoas gostam muito de falar de empoderamento, mas elas nos colocam num lugar que eu acho muito melhor, que é do aprender. Né? Quando a gente pensa muito hoje sobre eu preciso me empoderar, e eu acho isso muito bom, mas a gente precisa aprender, porque é o aprender que nos dá poder. E a literatura, ela consegue fazer isso, e ela consegue nos fazer de uma forma sensível, nos incomodando também, né? Nos tirando do lugar de conforto. E para mim, a Conceição Evaristo, aí eu falo porque ela é a minha preferida, então eu sempre vou falar dela, porque foi ela que me fez me apaixonar e descobrir, e é uma pessoa, enfim, eu não consigo não ficar revoltada porque a literatura, porque o Brasil não reverenciou essa mulher antes. E aí é só o racismo que explica, porque eu gosto de literatura, leio brancos, leio negros, leio todos. Gosto de literatura japonesa, por exemplo, e eu que gosto de literatura, não tem nada, tecnicamente falando, para essa mulher não ser tão importante quanto outras escritoras brancas. Não tem. Tecnicamente falando, pensando no que a academia, no que o cânone, pensa tudo que um branco gosta dentro de um escritor. Ela tem. O que a única coisa que ela não tinha, né, era a branquitude. E isso incomoda, porque a genialidade de uma mulher dessa, né? Então, eu acho muito importante a gente entender esse ponto também. Essa questão do tempo, né, Andréia, eu aprendi dentro do candomblé banto, que a gira, né, ela gira no sentido anti-horário. Quem anda a favor do tempo falam que já morreu, porque a gente precisa realmente ter essa referência do passado e entender que de forma alguma, né, a gente não carrega toda essa trajetória, a gente não está aqui inventando a roda de nada, a gente está realmente celebrando essa memória que é presente e é celular, né? Então, eu fico sempre pensando assim nesse lugar de referência, porque para a gente também o tempo ele é uma flecha, né? Ele não é uma linha como se entende, por exemplo, dentro dessa linha de pensamento eurocêntrica. E essa flecha ela aponta também para esse lugar do passado sempre, né? Então acho que essa
reverência, essa valorização desse lugar de construção, desse tempo de simbola, dessa necessidade de a gente girar no sentido anti-gerário é muito importante. Eu também tenho a Conceição Evaristo como uma reverência, também nada se explica ela não ser uma das escritoras mais vendidas, se isso que, né, representa aí a métrica do mercado dentro do Brasil. Mas é isso, vamos seguir. E aí eu sigo falando de Carolina Maria de Jesus, que foi um fenômeno quando viva, né? Mas que não para de tocar. E tem um livro que foi lançado em 2018 pela Rafaela Fernandes, que é pesquisadora da obra dela. Quando a Rafaela começou a estudar a Carolina, eu estava fazendo graduação, ela estava no mestrado, então eu acompanhei muito, assim, acompanhei um pouco, observando ela descobrindo as coisas, enfim, outros textos da Carolina Maria de Jesus, e tem esse texto que eu também passei para os meus alunos no ano passado, e é muito, eu acho muito, eu vou ler esse texto porque é muito importante, eu acho que para nesse momento em que a gente vê muitas, como eu posso citar, sem me alongar, quando a gente vê muitos equívocos, né, no entendimento da sociedade do que é militância, do que é ativismo, do que é o racismo, eu acho que esse conselho de mestre da Carolina Maria de Jesus serve para nós, todas e todos. Meus queridos, há muito tempo que vos falo e não ouço a sua voz. Me refiro à voz do coração. A ausência da essência divina dificulta as ligações diretas. O que entende você de essência divina? Eu explicarei. Essência divina é amor, pureza, dignidade, compreensão, tudo isto a mais que se recebe gratuitamente pela Mãe Natureza, que é nosso Criador. Agora deixarei que você medite um pouco e me faça perguntas. Parem, procure fazê-las de coração, para esse coração que tanto se preocupa com todo aquele que se interessa em saber algo sobre o porquê da vida. Continuarei falando antes que você me faça as perguntas. Sim, quem sou eu? Me identificarei para você. Sou a voz da razão. Sou aquele que fala aos que precisam e não me querem ouvir. A minha voz se perde no espaço, pois você não me quis e não me quer ouvir. Volto a me repetir. Se aprender é difícil, mais difícil é ensinar tudo o que o mundo existe tudo que no mundo existe para você se encaminhar. O meu lema é amar, é ensinar a amar. Mas, infelizmente, esta palavra é mal interpretada em todas as ocasiões. Amar é sentimento humano, é saber sentir e tolerar. Então, esse texto, eu fiz uma atividade com os meus alunos, a gente leu, interpretou, e eu pedi para que eles escrevessem um lema para a vida deles a partir do lema que a Carolina Maria de Jesus coloca. Enfim, cada um foi escrevendo coisas maravilhosas. Então, eu acho assim, muito. Quem está em dúvida, quem está em dúvida, quem quer conhecer, quem quer saber qualquer coisa do que é ser negro, do que é fazer, do que é militar, do que é isso, você pode estudar um monte de teoria, eu estudo, eu adoro, eu gosto, mas a literatura, ela nos dá de presente isso, essa possibilidade da gente pensar como eu, negro, vou me posicionar nesse mundo em relação a mim, em relação aos meus irmãos, em relação aos brancos. A literatura já muito nos coloca nesse papel de aprendiz, de entender. Então, acho que muitas vezes as pessoas que estão com alguma dúvida, né, eu acho que a literatura e a Carolina Maria de Jesus já nos dá de presente isso. E aí eu sigo falando um pouco que a gente tem a literatura, a poesia, a narrativa, os romances, mas a gente também tem quadrinhos. Aí eu trouxe aqui um trabalho do ilustrador Anderson Auas, que ele tem um livro, uma história em quadrinhos que chama A Vida de Auas, que vai falar sobre a vida dele. E o interessante é que ele vai ser já um jovem, né, já nascido nos anos 80, que cresceu nos anos 90, que é uma pessoa negra que tem referência do mangá, da Marvel, da DC, de todo esse cinema norte-americano, e que coloca isso
a partir da visão de um jovem adolescente negro. Então, é extremamente interessante a gente saber que tem muito quadrinista negro produzindo. A gente tem essa literatura afro-brasileira, que já tem uma tradição, mas a gente também tem os escritores que vão, né, trabalhar nos quadrinhos e nas ilustrações. Acho muito importante a gente lembrar disso. E é uma sugestão de leitura maravilhosa, assim, que ele vai falando do cotidiano dele de adolescente, do cotidiano dele de jovem, da vida. Ele tem uma parte do quadrinho que ele vai falar da vida com a companheira dele. É muito interessante. E, por fim, eu trago um pouco sobre o afrofuturismo, que é uma coisa que está muito, que as pessoas falam muito, e aí o afrofuturismo, ele vai ser, aí na minha visão, uma vertente da literatura afro-brasileira, mas a partir de bases que vão estar relacionadas à ficção científica. E aí eu trouxe uma definição de uma escritora de afrofuturismo, né, de ficção científica ou ficção especulativa, como se fala, Lua Inzala, em que ela vai falar para a gente quais são os critérios que ela considera importante para a gente escrever ou reconhecer o que é o afrofuturismo, não só na literatura, mas como em qualquer âmbito das artes. Então, coloca ali, ó, a origem intelectual é negra, o protagonista da produção é indissociável. Bate lá com os critérios da literatura afro-brasileira. Então, para ser afrofuturismo, o escritor tem que ser negro. Se o escritor não tem que ser não é negro, não é afrofuturismo. O renascer consciente de si mesmo, pois não existe visão afrofuturista sem passado esclarecido e presente compreendido. Pensamento afrocentrado. Também bate um pouco com o que o professor Eduardo colocou, sendo a importância, né, essas características de si, da literatura afro-brasileira está relacionada às origens de matrizes africanas, e o afrofuturismo também coloca isso. E ter uma consciência histórica, social e política é mote, pois mesmo que não esteja presente tão diretamente na produção, indiscutivelmente estará na sua construção criativa. Então, outro ponto importante do afrofuturismo é esse posicionamento político. Então, você pode não tratar de um tema político, mas o escritor do amo vai ter que se posicionar na hora de criar, vai ter que se posicionar na hora de divulgar a obra dele. Então, é muito interessante como, né, esses novos escritores vão dialogar também com esses velhos escritores, tá certo? Então, isso que eu preparei para falar. Então, por que ler literatura, né? Afro-brasileira. Ler literatura afro-brasileira é importante para a gente se conhecer, para a gente se divertir, porque é muito divertido, para a gente dividir com outras pessoas. E, por último, aqui eu coloco um site muito importante, que é organizado pelo grupo de pesquisa do professor Eduardo, da Universidade Federal de Minas Gerais, que chama Literafro. Lá, assim, tem tudo de mão beijada. A gente tem resenhas, tem os escritores negros, assim, dos escritores e escritoras negros brasileiras e brasileiros, desde o período Império até os atuais. Então, por ordem alfabética, tem resenha, tem textos. Então, se você quiser, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uns dados na internet para ler alguma coisa, entra lá, se você ler todos os textos que estão publicados ali, você vai já conhecer muito de literatura afro-brasileira, muito, porque tem muita coisa boa, contos, poemas, resenhas, podcast, é um trabalho que ele vai alimentando sempre, então sempre tem texto novo, autor novo que a gente vai conhecendo. Então, para quem não conhece, para quem quer conhecer, ali tem a história, artigo científico, tese, tudo. Chama Literafro. E é isso, Marina. Pode, enfim. Obrigada, Andréa. Muito grata mesmo. Papo bom é assim, né? Voa o tempo, a prosa vai e a gente não consegue meio adequar esse tempo. Tem muita coisa ainda para acontecer hoje. E aí tem várias perguntas. A produção colocou aí fixado na tela da Priscila. Um beijo, Priscila. Minha
Professora acho que não deixa de ser professora, né? Já foi, mas ainda é. Pensando nas religiões afro-brasileiras, podemos pensar que a oralidade é e foi também uma estratégia de resistência, existência? Bom, eu penso assim, que quando a gente pega esse termo resistência, às vezes parece que é uma coisa que as pessoas negras fazem pensando em preservar a sua cultura e a sua identidade. A oralidade é constitutiva da cultura afro-brasileira. Ameaçada ou não ameaçada, ela vai existir. Mas pensando que as religiões de matrizes africanas, o jongo, a congada, diversas manifestações que se preservam através da oralidade, da corporeidade, eu acredito que a resistência está no fato dela se opor a toda uma outra cultura que quer se impor e que tem outra forma de organização. Né? Então, eu acho que faz parte de ser negro e ser participante da cultura afro-brasileira, porque você pode ser negro e não participar dessa cultura. Desde a sua pele não vai te conectar automaticamente a toda a cultura afro-brasileira. Isso é importante a gente pensar nisso. Porque a gente cobra, às vezes, das pessoas negras que elas sejam, que elas saibam, não sabe, nunca foi. Tem pessoas negras que nunca foram no candomblé, nunca foram no samba, não gostam, e vão sofrer racismo, que aí é uma outra coisa. O que a gente está falando aqui é de uma cultura que tem como proposta, né, ter o negro como protagonista, porque é centrada na cultura de matriz africana. Então, eu acho que sim, mas eu não acho que é bem uma estratégia. Eu acho que faz parte de existir, faz parte dessa cultura mesmo. Não acho que é uma coisa estratégica, não olho assim. É a minha opinião. Ok. A gente tem algumas perguntas que são bem similares, então eu vou compor uma só, começando pela do Bruno, né? Que é como você enxerga a falta de literatura afro dentro das instituições de ensino, e aí como que a gente pode ter, né, como lidar com essa escola que não representa, né, a totalidade da nossa sociedade, então que não tem essas representações, e se tem, nesse lugar, se tem algo em mente que você acha que poderia melhorar, mas isso, fiz um bolão aqui de todas as questões que apareceram, por razão do tempo, tá, gente? Mas obrigado pela interação. Então, eu acho que a primeira coisa é assim, a gente tem que reconhecer que os professores não têm essa literatura na sua formação inicial. Ponto. Então, quando a pessoa entra lá na faculdade, então já começa na formação inicial. Ela não tem. Eu, como eu falo, eu fui privilegiada porque eu tive literaturas africanas na graduação. Mas eu fui. Eu acho que até hoje, literatura africana deve se estudar na USP, na Unesp, na Unicamp e em uma outra universidade particular. Então, não é disseminado. Então, já começa que na formação inicial não tem. Outra coisa importante, que... Deixa eu só conectar aqui, que minha bateria está acabando. E, então, o que eu acredito que, primeira coisa, a comunidade de pais tem que pressionar. A gente tem que pressionar a escola, porque assim, não vai adiantar os professores terem na formação inicial, terem vários livros, se a sociedade não pressionar. A sociedade hoje é pressionada para a gente não ensinar alguns temas, para a gente não falar algumas palavras, então a gente também tem que pressionar politicamente. A gente tem que olhar a escola, a gente tem que entender o contexto que nós estamos vivendo. Perceber que o ensino de literatura africana, afro-brasileira e cultura nas escolas, a gente está respaldado por lei. E pressionar aquela escola, está fazendo? Não está? Por que não tem livro? Sabe? Então, eu acho que também o pai que está se incomodando com isso precisa pressionar a escola. E eu penso assim, que a gente tem que ler, né? A gente tem que ler, lendo os escritores, comprando os livros dos escritores, não recrimino quem pirateia PDF, não é uma crítica, mas a gente comprar dos escritores, as editoras vão falar, opa,
olha, essa editora pequena está vendendo tantos livros, aí a editora grande vai comprar, aí o livro didático que é produzido vai prestar atenção naquele escritor, porque a gente tem que entender que esse escritor tem que entrar a gente vive essa sociedade que a gente está vivendo agora. Esse escritor tem que entrar nesse circuito comercial e a gente comprar o livro, ir na livraria, comprar o livro, comprar o e-book, faz parte da gente conseguir pressionar as editoras e colocar no livro didático. Então, eu acho muito importante o nosso papel como professor, que é colocar esse tema. Eu sou professora há 14 anos, e não que não tenha professor racista, obviamente tem, mas também não é toda essa resistência que as pessoas colocam. Há sim uma abertura para a gente falar desse assunto, mas a sociedade tem que entender que a escola sozinha não faz nada. A escola ela é parte da sociedade. Então, os professores têm que ser pressionados, as universidades têm que ser pressionadas, e nós, como público, temos que comprar livros dos escritores e escritoras negros. Se a gente não faz essa parte, a gente também está sendo conivente, porque é muito fácil falar o Estado não compra, mas a gente também tem aqueles R$30 que a gente tem, compra um livro por ano. Eu sei que nós não somos uma comunidade que está sobrando, o livro não é coisa barata, mas a gente pode, às vezes, abdicar de uma pizza e comprar um livro. Não precisa ser todo final de semana. Então, eu acho que a gente também precisa priorizar consumir cultura do nosso povo também, sabe? Eu acho que a gente tem que... Tudo é importante. Eu não sei se eu respondi, assim, rapidamente. Respondeu demais. A gente acho que é um salve super importante isso, né? De a gente valorizar, a gente compartilhar, a gente fazer, a gente sempre tem essa tecnologia, né, presente, pegar aquele pouquinho e fazer com que ele renda e se multiplique. Então, agradeço as pessoas que estavam aqui acompanhando de novo. Agradeço imensamente, Andréia, pelo conhecimento compartilhado e multiplicado. Daqui a pouco a gente tem mais atividade. Acho que a próxima é às 3, é isso, produção? Às 3, eu estou de novo mediando às 17 horas com a Luz Ribeiro, pesadíssima nas palavras, na poesia, no slam. E é isso, gente. Até já. E, Andréia, muito grata. Bom resto de domingo para você. Muito obrigada. Eu só queria falar uma coisinha que eu não falei do slam, porque eu sabia que vai ter uma pessoa que vai falar muito, muito, muito melhor que eu. Então, não precisa nem comentário meu sobre isso. E agradecer muito ao convite. Espero que tenha contribuído para que vocês percebam que, enfim, ler literatura afro-brasileira faz muito bem para a gente, né? Em todos os sentidos, faz muito bem. É isso, gente. Valeu. Até. Beijo.